Seja bem-vindo a mais uma Optia Live, a live da Escola Cigana comigo, Ania Bagatin. Eu sou mentora de baralho cigano. Meu curso se chama Caminhos do Baralho Cigano e eu faço lives todos os dias no TikTok, fazendo tiragens, fazendo também vídeos para auxiliar cartomantes iniciantes a terem uma renda, terem uma profissão. Meu foco também é direcionado para a minha audiência, que hoje em dia massivamente é de mulheres e mulheres que estão sempre em busca do quê? Vida amorosa, né? Pois bem, então a gente já tocou num ponto importante. Se você ainda não me conhece, mais uma vez, muito prazer por estar aqui, muito obrigada. E inscreva-se no canal, é muito importante que agora em diante a gente comece a ter esse vínculo mais próximo. Eu quero que você também tenha total liberdade de deixar nos comentários dúvidas, sugestões, elogios, pedidos de vídeos, etc., para incrementar ainda mais o nosso movimento. Lembrando que se você está aqui, ou você não caiu de paraquedas, né? Ou você está na nova trilha do baralho cigano, ou você está buscando por conteúdos para te auxiliar na sua mediunidade, ou como você monetizar a sua mediunidade. Certo, então vai fazendo os movimentos que são necessários. Se já é inscrita, né? Perfeito. Mas é muito importante que você, de agora em diante, comece a trazer mais interação para esse movimento. Tem muita gente que assiste o vídeo e fica quietinha, aproveita. Nosso encontro ele é gratuito, ele é gravado, então depois você pode acessar esses vídeos. E é super importante que a gente tenha essa constância e também essa troca, energia de dar e receber, energia de troca, tá bom? Se ainda não é inscrito na nova trilha do Baralho Cigano, se inscreva. Aqui embaixo também já tem um link para que você possa estar sabendo de todas as novidades. Os nossos encontros são de segunda a sexta, às 7h30. Seja lives ou seja conteúdos como esse gravados, você encontra aqui sempre um conteúdo que vai ajudar. E um conteúdo complementa o outro. Hoje, nós ainda vamos falar sobre essa dor latente que é a não identificação com a sua mediunidade ou a sua habilidade de ver as coisas no outro, mas ainda assim tem um certo medo. Medo de falar, medo de, assim, ai meu Deus, será que eu estou certa nisso? Será que eu estou errada? Né? Medo de cobrar, é muito recorrente. Insegurança ao falar as coisas que precisam ser ditas, né? Então, aqui agora, a gente vai trabalhar esse conteúdo do dia de hoje, que eu separei aqui para vocês, e vamos entender exatamente. Você tem um dom, mas ainda não vive dele. Ou até vive, né? Mas de uma maneira assim, recebe um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas ainda não vive com interesa sobre esse dom. Então vamos lá. Vamos transformar a nossa intuição em profissão. Afinal de contas, as bruxas, né? Os bruxos, eles estão aí desde que o mundo é mundo, né? E muitas vezes silenciados pelas fogueiras, silenciados pelo movimento castrador da época. E hoje em dia a gente tem isso aqui, que é a internet, é um veículo de comunicação que você pode estar utilizando para fazer o bem, para fazer seus atendimentos gratuitos, para fazer seus atendimentos pagos. Toma consciência disso, tá? Então vamos lá. Você sente que tem um dom, já fez leitura para amigos, já fez leitura para familiares, intuições que confirmaram, situações que foram confirmadas através das pessoas, dos movimentos, mas mesmo assim, quando você escuta alguém perguntar o preço, você treme, ou você fica sem resposta, ou você fala, não, não é nada, ou é só isso aqui para quem é próximo. Então, cuidado, porque você está travando, né? Eu super recomendo que você tenha, sim, uma ideia de valores, tá? Hoje em dia, o que eu cobro dentro de live é bem razoável. Uma pergunta é 15, três perguntas é 40, são R$ 40, né? Ok, são valores acessíveis, você concorda? Algumas pessoas não gostam de utilizar as tiragens por unidades. Lá no meu privado, eu também não faço mais por unidade, tá? No sentido assim, quero fazer uma pergunta. Raros são os casos que eu deixo, e uma pergunta acaba sendo R$ 30. Por quê? Porque eu já tenho um pacote de 3 perguntas por 90, tá? Então, se alguém vem, às vezes, né, você está querendo trazer uma abertura para aquela pessoa, você até cede. Eu já cedi
tenho cedido para alguns casos, mas não é rotineiro. E isso não impacta, tá? As pessoas fazem, elas pagam mesmo. Não tem esse lance, nossa, 3 perguntas 90, sei lá, energia do ser amado, R$ 150, que é um áudio de 15 a 20 minutos, as pessoas pagam, tá? Então, vai tirando esse medo do seu coração. O que que eu sugiro agora? Já de antemão, direto ao ponto, com objetividade. Faz uma listinha com seus principais serviços, coloca 3 serviços que são importantes para você. Uma pergunta, 3 perguntas, uma tiragem de 30 minutos. Coloca um valor que você considera acessível e que na sua realidade aquilo é factível, aquilo é alcançável para as pessoas utilizarem, tá? Só não abaixa demais esse valor, tá bom? Então vamos lá. Que que a gente, o que a gente sente que está em volta, né, dessas questões? Boletos, filhos, cansaço, marido, ou você às vezes não tem marido, então torna ainda mais a sua vida mais de responsabilidade ainda, compromissos, não é? Como vou viver disso de verdade, né? É aquela pergunta que não quer calar. Se você acessar o TikTok hoje, em qualquer horário do dia, de madrugada, de tarde, de noite, não importa, você vai ver que tem cartomantes ou videntes ou clarividentes fazendo lives de tiragem. Então, isso se tornou comum. E hoje em dia, para fazer uma live, o que que você precisa? Basicamente, 100 seguidores. Às vezes, com menos seguidores, você já consegue ter uma conta, tá? Eu fiz uma conta só para ser mentora mesmo de baralho cigano. Eu fiz uma conta específica só para conteúdos de baralho cigano e tudo mais. E eles liberaram com menos de 100. Então depende muito do seu perfil, os vídeos que você postar e tudo mais, tá? Mas você vai ver que é muito comum hoje em dia você ter essa facilidade para você entrar numa live, se apresentar, conversar com as pessoas. Oi, fulano, seja bem-vindo, e aí vai gerando um vínculo, tá? Você vai saudando as pessoas, né? E as pessoas, quando percebem que estão sendo vistas, elas param para te ouvir, elas param para te olhar, para dar atenção. Hoje em dia, por exemplo, na live, eu tenho pessoas que ficam na live 3 horas, 4 horas. A minha maior live essa semana foi de 5 horas. E teve gente que ficou 4 horas, entendeu? Porque basicamente seria isso: eu vou pegar a minha resposta e vou embora. Mas as pessoas ficam ali porque você está, de alguma forma, a cada atendimento, você também está atendendo aquele que está assistindo. É muito interessante isso, tá? Então vamos lá. Como é que eu vou viver disso de verdade? Você precisa ter um começo, a gente já falou isso. Você precisa o quê? Saber ler. Se você for trabalhar com tarô cigano, baralho cigano, não importa. Você vai precisar ler, certo? Para você precisar ler, você precisa se dedicar a um tempo de qualidade, um tempo de estudo, seja com o meu curso, Caminhos do Baralho Cigano, seja com outro curso, seja por você mesma, seja pelos vídeos do canal, que são bem completos. Quando eu falo do significado das cartas, trago exemplos, mas você precisa saber, porque também não vai adiantar você abrir uma live e não saber o que falar ali, né? Então, pronto. Então, assiste esse vídeo até o final que a gente vai chegar dentro de uma linha de raciocínio aonde você vai ter exatamente a ferramenta que você precisa para sair desse vídeo e começar a fazer a sua live. E pode ser que logo na sua primeira live você já fature, tá? Eu vou te dar aqui a letra, ok? Vamos voltar ao vídeo anterior. Eu quero só trazer à tona as principais dores para que a gente possa haver essa identificação. Aqui que eu tô nessa dor, é aqui que eu vou agir. Vamos lá. As 3 armadilhas que silenciam mulheres intuitivas e espirituais. As 3 armadilhas que também silenciam os bruxos, os homens que estão por dentro dessa linhagem ancestral espiritual também. Quais são essas armadilhas? A gente falou na live passada, né, no encontro passado, do superego freudiano, que é o medo do julgamento. A censura do superego é real, é a voz que diz: você não é bom o suficiente. Vão te chamar de charlatão, de louco. Isso não é profissão. Mas, na verdade, isso são ecos de uma sociedade que queimou mulheres como você na fogueira da história, ou homens também, que hoje são homens, ontem foram mulheres, vice-versa, né?
A gente já tinha falado sobre essa censura, né, do superego freudiano, que basicamente são assim essas vozes internas te julgando, que são você, é você, são vozes suas te julgando mesmo. Só que são ecos que ressoam da sociedade e você absorve aquilo como verdade. Segunda armadilha, insegurança prática, por onde eu começo? Porque assim, tudo isso que eu estou falando, muito bonito, legal, filosofia, Freud, como eu começo efetivamente? Não tem como fugir disso. Você vai criar vídeos, você criou uma conta no Instagram, no TikTok, não importa. Você vai começar a fazer vídeos, sempre fazendo de 3 vídeos ou mais por dia. Não é isso? Não é isso que você quer viver? Vamos começar a fazer esses vídeos, nem que sejam vídeos de 30 segundos, com uma tiragem rápida. Vai atingir pessoas esse vídeo de 30, 90 segundos. Vai por mim que eu tenho experiência. São mais de 1.500 vídeos só no TikTok, então eu tenho experiência para falar. Vamos começar por aí, já vou mandar um cala a boca, né? Porque vai começar, mas eu sei como é que funciona. E as perguntas que te paralisam? Por onde eu começo? Quanto que eu cobro? Como explico isso para os outros? Preciso de certificado? Isso te impede de agir, mas a verdade é o caminho se faz com passos. E eu posso te mostrar como, exatamente como eu comecei. Sabe quando eu comecei? Em novembro do ano de 2022, né? Eu falei que eu tinha sido desligada de uma empresa, que na verdade eu já tinha tido um bate-papo com essa pessoa que era o meu chefe na época, e ele me chamou na chincha mesmo. Ele falou assim: Ania, se você não tiver resultado, não tem como segurar. E aí eu já tinha falado para ele que eu também não estava feliz. E aí eu saí de uma cirurgia que eu tinha feito, importante para mim na época, e fiquei afastada 30 dias. Depois fiquei mais alguns dias. E aí foi o motivo pelo qual fui desligada. E foi bom para mim, porque eu comecei a acessar um mundo que eu sempre queria, que eu almejava. Em 2010, eu já queria ser alguém que vivesse da internet, né? Que tivesse visibilidade, credibilidade. E o meu crescimento ele foi gradual, ele está sendo gradual, não cresci rápido. Mas naquela época eu comecei com a live de madrugada, ainda com receio, né? Comecei à noite, depois ia para a madrugada, porque demorava, as minhas tiragens demoravam muito mais do que demora hoje. Se você sente que a minha tiragem, minha resposta demora hoje, antes era pior ainda. E eu ficava hablando ali. E no meu primeiro mês eu já faturei R$ 6.000. No primeiro mês eu faturei R$ 6.000, entendeu? Porque eu juntei a fome com a vontade de comer. E eu fui muito estratégica. E eu te digo que se você for assim, você vai longe também. Você vai criar o seu próprio movimento, né? Então, assim, ai, Ania, mas é muita coisa fazer 3 vídeos por dia, então faz um. Então faz uma a cada 2 dias, faz um bem feito. Ai, mas é vídeo para fazer, é live para gravar. Então, o que que você quer? O que que você está querendo? Que você simplesmente do completo nada, né? Os anjos venham e falem amém. Então, também não vai servir para você esse movimento, de verdade, não vai, né? Ou você tem inseguranças e trabalha essas inseguranças com passo por passo, um passo por vez, ou você já desiste agora, porque ninguém vai te ajudar. Filha, esquece, acorda. Acorda, ninguém vai sabe, te salvar. Ninguém me salvou. Bom, pelo menos não nem ninguém visualmente me salvou. Talvez no invisível, sim. Talvez não, né? As forças ocultas, com certeza. Mas terceira armadilha, tenho vergonha de me expor. Já falamos disso na live passada e eu quero sempre estar frisando porque são armadilhas que vão te travar. Eu já tô te avisando, tá? Ah, mas eu sou super carismática, sou extrovertida, mas na hora que você tá de frente para uma câmera, tem gente perguntando, tem 3 pessoas no privado, tem 50 na live, e você tá com seu tempo contado, olhando para a câmera, vendo quem chega, vendo quem vai, presente que chega, aí eu quero ver como é que vai ficar o seu carisma, se vai se manter. Porque no começo não vai se manter. No começo, para você ter ideia, seu primeiro vídeo é o pior vídeo da história, seu. O seu primeiro vídeo é o seu pior vídeo, será o seu pior vídeo, no sentido de imagem, qualidade, roupa, cenário, sempre. Por exemplo, esse cenário é básico, super básico, né? Talvez aqui, talvez não, daqui a alguns meses eu vou falar, nossa, quero mudar, quero incrementar, quero colocar rosas, plantas, quadro. É assim.
mas a gente faz com aquilo que a gente tem no momento, entendeu? Então, essa ferida da visibilidade, ela precisa ser percebida e monitorada, para que você não caia no erro de sucumbir, não aparecer no dia da live, ficar com insegurança de como você está se apresentando, se você está falando certo, se você está falando com autoridade, e no começo você não vai falar. Esquece. Ai, Ania, mas então não vou nem fazer. Fica calma, fica calmo, vai dar tudo certo, tá? Muitas pessoas intuitivas carregam vergonha de aparecer, isso é ancestral, é o feminino calado, é o medo de ser visto, de não ser aceito, né? Porque você, durante muito tempo, o feminino que ele foi sempre muito atrelado às fogueiras, né? Muito atrelado, assim, a, a ser bruxa, né? O masculino também tinha as suas bruxarias, os seus encantes, mas eles não eram tão julgados quanto as mulheres. Entende? Então, sabendo disso, detectando isso, a gente vai trabalhar dentro de uma fortaleza, dentro de uma comunidade, dentro de uma união. Na verdade, assim, eu tive uma aluna, que é a Pamela, não sei se ela vai estar aqui assistindo, que ela teve muito medo de fazer live, né? E, inclusive, eu sou moderadora da live dela. E quando ela aparece, ela tem 40, 60 pessoas ao vivo. Isso porque ela nem faz sempre live. Mas quando ela tá lá, ela tá ali, ó. Eu sei que ela tá com alguma limitação, eu sei que ela tá com receio, mas ela tá ali. Então ela tá vencendo a vergonha dela, o medo dela, entende? E tem pessoas que vão estar lá. E aí eu sempre apareço na live dela e falo, ó, pessoal, curtir, compartilhar, né? Porque as pessoas querem montar em cima, principalmente quando a pessoa percebe a sua insegurança. O pessoal sabe que ela está insegura, porque eu também estou vendo, eu estou lá assistindo. E o que que as pessoas fazem? Nada. Não curte, não compartilha, não dá presente. Aí eu chego como moderadora e já falo, ó, pessoal, vamos curtir, vamos compartilhar. E começa a descer um pouco o pessoal da live, né? Descer em números. Tinha 60, vai para 40. Por quê? Porque as pessoas não querem ser, né, direcionadas a fazer algo, dar e receber, quer só receber, entendeu? Então, a insegurança, ela também faz com que as pessoas montem em cima de você. E eu tenho certeza que se você tem uma mediunidade, alguém já montou em cima de você. Já ultrapassou o tempo de consulta, já usou mais do que você permitiu, quer dizer, você permitiu, né? Que ela ultrapassasse o tempo e tudo mais. Mas eu tenho certeza absoluta que isso aqui já aconteceu com você. É ou não é verdade? Deixa nos comentários, tá? Então, o que que acontece quando você escolhe viver da sua intuição? Eu vou trazer agora a parte boa. Ufa, Anne, até que enfim, você está só me colocando medo, agora não, eu tô falando a realidade. Vamos lá. Trouxe um exemplo. Imagina acordar sabendo que você vai trabalhar com a sua alma. Ufa, uau. Guiar outras pessoas e ainda receber por isso, sem culpa. Tem dias que eu acordo, por exemplo, eu trabalho de madrugada, né? A maioria das pessoas sabem que eu trabalho, ali começa 23h30, vou até umas 3. Teve um dia que eu fui das 7 da noite até as 2, quase 2, foram 5 horas e poucas de live. E quando eu acordo, eu falo, poxa, eu tenho o dia todo para mim. Posso acordar um pouquinho mais tarde, vou fazer minhas coisas, vou arrumar minha casa, vou para os meus compromissos, vou para o centro, qualquer coisa, né? Vou dar atenção para qualquer coisa. Então, o meu tempo ele é muito precioso. E sabe do que mais? Às vezes eu não faço é nada. Eu fico na cama, eu escuto música, eu desço para academia. Essa é a minha rotina e eu amo ela. Quero ainda incrementá-la, né, com coisas que possam me trazer uma produtividade, porque é importante a gente ter um compromisso, né, com a nossa mente, com o nosso corpo, não de maneira aleatória. Muitas vezes eu faço de maneira aleatória. Mas, dos 3 benefícios que eu citei aqui, o mais importante para mim é a liberdade de tempo e rotina própria, porque durante muito tempo eu não tinha isso. Eu ficava no ônibus e eu falava, meu Deus, onde é que eu sinto que eu vou ter dinheiro, eu sinto que eu vou ser rica, eu sinto que eu vou estar conectando com pessoas, eu sinto que eu vou ser famosa, mas como? Eu não sei como. E eu tô aqui dentro desse ônibus agora, e eu tava vendo assim, eu ficava vendo as pessoas, né, passando pelas ruas assim, e muito forte internamente aquilo gritava em mim.
E eu ficava me questionando, né? Poxa, e o tempo ali, tempo para chegar, tempo para ir no banheiro, tempo para almoçar, e aquilo não, eu não me encaixava dentro desse sistema. Tanto é que eu tive muitas empresas que eu trabalhei. Eu estava fazendo umas contas na minha carteira, eu não sei se chegou a ser 15, tá? Mas eu sei que de metade eu fui mandada embora e de metade eu pedi as contas. E é um número grande, né? É um número, né? Tudo bem, eu tenho 40 anos, mas tem gente que está na mesma empresa durante anos, não é verdade? Outra coisa também que é muito importante, eu vejo como um benefício, o reconhecimento pelo meu dom. Não é só um hobby, é uma profissão com identidade e valor. Fora os elogios, fora as confirmações de assertividade, você ser enxergada pelo motivo bom e real é muito importante. Viralizar é ótimo, imagino eu, porque até agora meus vídeos não viralizaram mais do que 200 e poucos mil, né, de views. Mas viralizar pelo motivo certo é ótimo, do que você tá, sei lá, dentro de uma polêmica ou dentro de um cancelamento. Se a gente pode escolher, claro que a gente quer viralizar pelo lado bom. Então, esse reconhecimento de você fazer um trabalho com bondade, com verdade, com generosidade, ele é extremamente, ele te protege do charlatão, do termo charlatão. Porque tem um monte de gente ali te elogiando na live. São várias pessoas. Nos vídeos também. Poxa, essa leitura bateu totalmente. Você entende que é diferente do que você ser vista como uma charlatã e todo mundo ali falando de você, de marmoteira e não sei o quê? Quanto que isso tem um peso, deve ser pesadíssimo para quem vive isso. Então, ser reconhecida pelo meu dom hoje me fortalece, faz com que eu me sinta segura, entende? E o terceiro benefício transformador é a expansão financeira com missão. Você não precisa mais separar espiritualidade de prosperidade, pois elas caminham juntas. Então, hoje em dia, quando eu pago uma imersão, já falei para vocês, né? Não é que eu ganho rios de dinheiro, não, gente. Estou também na labuta. Mas hoje eu sei que se eu trabalho de verdade, tanto que eu tenho que trabalhar, eu tenho uma receita muito superior a muitos brasileiros, entende? Isso não significa que eu sou rica, tá? Mas é algo que tem que ser construído e tem que ser acompanhado, né? Porque você também pode estar vivendo dentro de um platô, ficando ali confortável. Ah, tudo bem, eu ganho isso aqui em live, eu vou continuar em live para sempre. Sendo que o movimento pede que a gente se eleve cada vez mais. Por isso que eu já falei que é importante a gente ter e-books, cursos atrelados para trazer o quê? Mais tração para o nosso financeiro, tá? Isso fica para um outro vídeo. Inclusive, deixa nos comentários se você quer que eu traga sobre esses ganhos, assim, fora, né, fora da live. Então, a expansão financeira com missão. Eu não preciso separar mais aquilo que é espiritual daquilo que é financeiro, porque a prosperidade, ela também é espiritual. Eu posso me anular como uma pessoa espiritualista, como foi Chico Xavier, mas é uma missão dele, é um propósito dele. Assim como os monges ou como as freiras, os padres se anulam por uma missão. Mas se eu não tenho essa missão, se eu não quero fazer parte disto, não tem por que eu carregar essa cruz, anulando tudo, tá? Então, assim, isso é muito importante. Quando eu comecei a ganhar esse dinheiro, eu já fui logo comemorando, eu já fui para um retiro de final de ano. Eu tinha começado de abrir lives, né? Foi em novembro. Em dezembro, foi em outubro que eu comecei. Em dezembro, eu já tinha adquirido um iPhone, eu já tinha me inscrito num retiro de final de ano. Fiquei lá, acho que 4 dias nesse retiro com mais duas pessoas que eu dividi investi nesse retiro porque eu tinha vontade de conhecer, enfim, vivenciar a experiência e foi incrível para mim. Então, sempre assim, sabe? E depois já fiz outras constelações, já fui criando mais um movimento. E o movimento começou a pegar atração, pegar atração. Fiz 3 movimentos que foram muito importantes em 2023, que assim, me estabilizaram emocionalmente e financeiramente, que foram uma série de formação em Ho'oponopono, né? Que é uma cura havaiana, enfim, para você também se libertar de dogmas e de
de coisas que te prendem o teu lado financeiro, enfim, foi um movimento, apesar de ter sido bem difícil de estar participando, foi muito bom, foi bem desafiador, porque esse curso exigia que a gente estivesse ali, né, assim, acompanhando o lado financeiro, né, e evoluindo, e para mim foi muito desafiador. Inclusive, o final de 2023 foi muito desafiador para mim, muito mesmo, né? Enfim. E de lá começaram a surgir mudanças, mudei de casa, vim para uma casa melhor, mais confortável, de acordo com o que eu queria, com vista para mata, como eu sempre quis. Então as coisas começaram a se ajustar, sabe? As coisas começaram a se ajustar da forma que eu pensava que iria. E do completo nada, de lives de 15 pessoas, porque a live começou a ficar muito restrita. A minha live, para você ter ideia, eu tinha uma live, sempre tive uma live de 50, 60 pessoas. Malemar ia para 80, mas ela começou a diminuir demais, a ponto de ficar uma live assim de 5 pessoas, de 15 pessoas. E do completo nada, teve um dia que virou a chave. Foi para 300 pessoas a live. E aí depois não parou mais. 300, 400, até 700 pessoas na live. Ainda continuo com 300 e 400 mais ou menos, mas diminuiu. Só que o meu financeiro não. Então ele está sempre muito bem equiparado, né, à quantidade de pessoas. Então, assim, hoje em dia, com quase 170 mil seguidores, e quando eu fiz o meu primeiro curso, eu estava com, se eu não me engano, acho que era 40 mil, 30 ou 40 mil, uma coisa assim, não era muito não ainda. Muita coisa mudou. Não foi só o salto financeiro, mas o salto energético. Falar hoje disso com propriedade, com segurança, e principalmente assim, sabendo que o que eu passei não foi fácil. Eu tive muitas armadilhas espirituais, de fazer as coisas sozinha, de não querer frequentar um espaço, de não querer, né, me filiar a alguma congregação espiritual, mas eu tive muitas coisas que reverberaram, né? Assédios espirituais, escassez financeira, tive muitas crises. Então, antes de você criar um movimento, se fortaleça, porque realmente, assim, essas inseguranças, elas são reais, não é qualquer coisa abrir um jogo de cartas, você está lidando com muitas energias e às vezes você nem sabe se está fazendo parcerias erradas. Você está conectado com guias espirituais que na verdade não são, entende? Então tem que ter essa maestria, tem que ter esse jogo de cintura. Um dos conteúdos que eu quero complementar aqui no Optia Live são os movimentos de magias, magias no sentido assim, invocar uma energia antes de abrir uma live ou antes de abrir um trabalho espiritual. Eu estou desenvolvendo isso, eu quero trazer para vocês mais na reta final da nova trilha, ou, na verdade, quando tiver os. Sabe quando a gente está fazendo os 3 dias, né? Porque tem 3 dias que é de conteúdo massivo, conteúdo bem focado. É na última semana da nova trilha. Então, eu quero implementar, porque é muito, muito importante. Rapidamente, antes da gente fechar nosso assunto, que a gente falou de tudo que precisava nesse encontro, lá no meu curso, né, Os Caminhos do Baralho Cigano, eu vou ensinar isso passo a passo para vocês. Como fazer consagração do ambiente, consagração das cartas, como você abrir o jogo, como você intuir, né? Como combinar as cartas, como interpretar as cartas. Então, toda a estrutura está lá prontinha para vocês. É bem assim, é direto ao ponto, mas tem muita coisa, tem muitos conteúdos. Para você ter ideia, são 8 módulos, né? São quase, na verdade, quase 10 módulos de conteúdo. Tem muita coisa para ser ali degustada, vamos com bastante calma, né? Porque é uma coisa por vez. Mas a gente vai ter ainda essa possibilidade na nova trilha de trocar muito essas ideias. Então, antes da gente fechar esse assunto, eu quero falar de um sonho que eu tive recentemente, inclusive, né? Não vou contar todo o sonho para vocês, para não ficar uma coisa extensa. Mas eu estava saindo de um local, tinha uma janela, como se tivesse uma janela no chão de uma casa. E eu estava fugindo, né? E quando eu fugia, eu vi uma figura de preto, que era um homem, e aí eu falava assim, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, me ajuda, e ele não olhava.
é como se não fosse, né? Ele falou assim: ah, não vou ajudá-la porque não sou eu, o arcanjo Gabriel. Ele ficava inerte. E eu tentando sair, eu saía. E quando eu saía, eu tentava conversar com ele, mas ele não respondia. Que eu estava crente que ele era o arcanjo Gabriel, que ele estava me salvando. Só que ele não estava me salvando, ele não moveu uma palha, ele só estava do lado ali, né? E aí eu chegava, eu andava um pouquinho mais para frente, quando eu olho para trás, ele estava em cera. Qual a representação disso? Santo, santo do pau oco, vamos colocar assim, santinho do pau oco. Ou seja, cera, não tem nada por dentro, não é real, é apenas algo que está ali. E aí, quando eu olhava para o chão e eu pegava um papel, e aí tinha o nome dele, e eu via o nome dele, falava o nome dele, aí ele voltava, né? E pegava assim delicadamente, como assim, deixa aí quieto, não é para você mexer nisso, não é para você saber quem eu sou. Ao mesmo tempo, eu vi aquilo como também, sabe, a sensação que eu tive de alguém que era recém-falecido, acabou de falecer. Aí tinha ali a identificação. Seja qual for aquela figura, não era real e não estava me ajudando em nada, nem para falar, olha, não sou fulano de tal, mas sou alguém que não falava, não direcionava. Então, muitas vezes a gente está conectado com movimentos que não existem, com guias que não ajudam, né? E esse sonho tem todo um contexto, tá? Não vou falar aqui porque senão a gente vai levar muito tempo, mas é só para você entender. Quando você começa um movimento como esse, haverá armadilhas. Cuidado. Não fica achando que também agora vou abrir uma live. Quando você abre uma live, tá aqui meu material. Do outro lado do tripé, eu tenho aqui o a minha iluminação, né? Tenho meus equipamentos, microfone, câmera, celular, pedras, cristais, baralhos. Não é só isso que você está acessando. Você está abrindo uma brecha, uma fresta. A questão é, você está abrindo uma fresta ou você está abrindo uma fenda cósmica? Porque você está abrindo algo, e esse algo é um portal. Qual é o cuidado que você está tendo? Entendeu? Então, a sua insegurança, ela é real. O seu medo de visualização, de visibilidade, ele é real. Só que ele precisa ser vencido por coisas boas. E na insegurança não vem coisa boa. Estou com medo. Abrir um portal, portal de medo, e a energia do medo vai atrair quais entidades? Esteja ciente disso. Ah, mas baralho não tem nada a ver com religião. Não tem a ver com religião, mas é energia, tudo é energia. E se o nosso mundo terreno é uma cópia do mundo espiritual, então tudo é espiritual. Tudo que está aqui é espiritual. Acreditando ou não, tendo seus conceitos ou não. Tudo é energia. Porque as coisas que eu acesso todos os dias, o sonho, as vidências, são bem reais. Você está preparado para isso? Está preparada? Então, esteja ciente disso. Abriu um movimento, criou uma live, criou um atendimento, você está conectado a alguma energia. Então, não é só as suas inseguranças, as suas travas emocionais, freudianas, fale o nome mais chique que for. Não é só isso. Tem outras coisas que a gente pode aprofundar. Inclusive, no próximo vídeo eu posso deixar aqui esses detalhes, mas é importante. Então, fica bastante atento em relação a isso. Eu dou risada, mas assim, esse sonho, eu poderia ter acordado dele morrendo de medo. Não, eu juntei as informações, comecei a estudar ali o que poderia ser os simbolismos, os sinais e amadureci a ideia, percebi o sinal que a espiritualidade está me passando. Ah, você identificou que aquela energia não era bem o que parecia ser. Então, no dia a dia, você consegue identificar sem revelação de sonho? Então, aí o que que eu faço? Fecho ainda mais o meu movimento, com proteção espiritual, entende? Anota tudo isso, vai ser importante para a sua trilha, para você ter muita referência, né? Não estou falando isso para você ficar com medo e nem desistir, mas é uma responsabilidade que você assume e tem que saber o que está fazendo, ok?
Muito obrigada pela sua estadia aqui comigo durante esses 30 minutos. Espero poder ter trazido algumas ideias à tona para você, ó, direto na ferida, para você realmente pensar: esse é o caminho? Bom, vou prestar mais atenção, vou desistir aqui, vou seguir adiante. É com você. E eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Então, até a próxima conexão.